Olá pessoal, vamos à terceira aula sobre matrizes. Agora vamos ver operações de multiplicação de matrizes. Então vamos ver aqui um exemplo. Então exemplo 1, eu tenho aqui duas matrizes, a matriz A e a matriz B. A matriz A é uma matriz 3 por 2, com 3 linhas e 2 colunas. A matriz B é uma matriz 2 por 2, com 2 linhas e 2 colunas. Então eu quero determinar A vezes B. Bom, como é que a primeira coisa que eu tenho que fazer então ó, é o seguinte, eu vou escrever aqui, ó, A é uma matriz 3 por 2, aqui então eu coloquei em azul, o 3 seria o número de linhas, vezes o 2 que é o número de colunas. Depois eu escrevi aqui B, a matriz B é uma matriz 2 por 2, onde aqui 2 seria o número de linhas e aqui o 2 em azul o número de colunas. Ó. Então faz na diagonal aqui, ó, essa parte em azul aqui vai ser a matriz resultante que eu vou ter entre a multiplicação de A vezes B. Então eu já sei que a minha matriz A vezes B vai ser uma matriz 3 por 2. Tá? Então vai ter 3 linhas e 2 colunas. Tá? Então o que eu vou fazer? Ó? Vou fazer a multiplicação da matriz A pela matriz B. Tá? Então vou multiplicar aqui a primeira linha vezes a primeira coluna. Ó. Então o 3 e o 2 vezes o 3 e o 6 aqui. Ó. Então olha como é que vai ficar. Em vermelho aqui eu vou ter a primeira linha vezes a primeira coluna. Ó, aqui a segunda linha, 5 e 0, ó, vezes a primeira coluna, 3 e 6. A terceira linha, que é 1 e 4, aqui em vermelho, ó, vezes a primeira coluna, 3 e 6. Vou fazer a mesma coisa agora aqui, a primeira linha vezes a segunda coluna. Ó. Então a primeira linha está em vermelho aqui e a segunda coluna está em verde. Então, primeira linha vezes a segunda coluna. Segunda linha vezes a segunda coluna, terceira linha vezes a segunda coluna. Tá? Então o resultado disso aqui, ó, a primeira aqui, ó, vai dar o primeiro elemento. Então 3 vezes 3 mais 2 vezes 6, sempre resolvendo a multiplicação primeiro antes da soma. Né? Então aqui vai dar 9 e aqui vai dar 12. 3 vezes 1 mais 2 vezes 2, vai dar 13 e 4. 5 vezes 3 mais 0 vezes 6, 15 e 0. 5 vezes 1 mais 0 vezes 2, que dá 0. 1 vezes 3 mais 4 vezes 6, vai dar 13 e 24. E 1 vezes 1 mais 4 e 2, que vai dar 1 mais 8. Então vou resolver a soma aqui, a multiplicação e depois a soma. E vou ter cada elemento dessa matriz A vezes B. Ó. 9 mais 12 vai dar o primeiro elemento, que seria o primeiro aqui da primeira linha na primeira coluna. O 3 mais 4 vai ser o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. O 15 mais 0 vai estar na segunda linha e na primeira coluna. O 5 mais 0 vai estar na segunda linha e na segunda coluna. E aqui o 3 mais 24 vai estar na terceira linha e na primeira coluna. E 1 mais 8 é o último elemento aqui que está na terceira linha e na segunda coluna. Então isso é a matriz resultante A vezes B. O exemplo 2 aqui, então, eu tenho duas matrizes, a matriz A que é 2 linhas e 3 colunas, e a matriz B aqui que seria 3 linhas e 2 colunas. Ó, então, primeiro eu vou escrever aqui que a matriz A é uma matriz 2 por 3, em azul aqui é o número de linhas e em vermelho o número de colunas. E a matriz B aqui é o número aqui 3 vezes 2 é o número de linhas e o número de colunas, 3 está em vermelho, 2 é o número de colunas em azul. Ó. Fazem diagonal aqui, então já sei que a minha matriz A vezes B vai ser uma matriz 2 por 2. 2 linhas e 2 colunas. Então aqui montei a matriz A vezes B, com 2 linhas e 2 colunas, e aí vou efetuar a multiplicação de cada elemento. Primeira linha vezes a primeira coluna, depois eu vou fazer a segunda linha vezes a primeira coluna, primeira linha vezes a segunda coluna e a segunda linha vezes a segunda coluna, para cada elemento. Então aqui em vermelho é a linha e aqui em azul
são as colunas, ó. Então, primeira linha, ó, 1, 3 e 2 ali, ó. Em azul aqui a primeira coluna, 3, 4 e 1. Aqui a segunda linha, 0, 5 e menos 1 em vermelho. E a primeira coluna, 3, 4 e 1 em azul. Aqui depois eu tenho a primeira linha em vermelho e a segunda coluna, 0, menos 2 e 6 em azul. E a segunda linha, né, 0, 5 e menos 1 em vermelho, vezes a segunda coluna em azul aqui, 0, menos 2 e 6. Bom, depois é só resolver então primeiro as multiplicações e depois a soma e a subtração. Então aqui o primeiro é 1 vezes 3, que vai dar 3, 3 vezes 4 aqui que vai dar 12, 2 vezes 1 que vai dar 2. No outro, no segundo elemento aqui, 1 vezes 0 mais 3 vezes menos 2, ou 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, mais 2 vezes 6 que vai dar 12. Na segunda linha aqui, primeira coluna, 0 vezes 3 que dá 0, 5 vezes 4 que dá 20, mais menos 1 vezes 1 que vai dar menos 1. E o último elemento, 0 vezes 0, 0, 5 vezes menos 2, menos 10, e menos 1 vezes 6, menos 6. Depois é só resolver a soma e a subtração. Primeiro elemento aqui, 3 mais 12 mais 2, que vai dar 17 ali. Depois 0 menos 6 mais 12, assumindo o sinal do maior aqui que vai dar 6. 0 mais 20 menos 1, que dá 19. E 0 menos 10 e menos 6, que vai dar menos 16. Essa é a matriz A vezes B.